Olá! Hoje se inicia nosso trabalho para ampliar o acesso ao ciclo de leituras e debates Bernard Shaw, o projeto contemplado pela 45ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. Essa é uma videoaula preliminar de audiodescrição para que os atores e atrizes possam se descrever antes de cada leitura. Faremos outro encontro quando apresentaremos um material teórico sobre a luta anticapacitista e recursos de acessibilidade. Eu sou a Paula Souza Lopes, atriz, tradutora, audiodescritora e roteirista, narradora e formadora, consultora e gestora de acessibilidade para projetos culturais. A seguir eu faço a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher cis, branca, tenho 56 anos, meus cabelos castanhos acobreados longos estão presos num rabo baixo, minha franja é curta, meus olhos são castanhos bem escuros. Eu uso óculos de grau com armação de acetato cor de vinho e estou com uma blusa justa preta de gola redonda e manga curta. Bom, até aqui eu me descrevi em aproximadamente 16 segundos, que é o suficiente para o início de um encontro ao vivo ou à distância. Eu poderia dizer que eu estou em meu escritório, que atrás de mim existem cortinas rolon brancas cobrindo as janelas. Eu poderia dizer que atrás de mim à esquerda existe uma pequena estante com livros e que a luz é natural. Eu poderia descrever os detalhes dos brincos ou de algum colar que eu pudesse estar usando, não estou. Eu poderia descrever outros elementos, mas não precisa, não sempre. Então, a regra de ouro da audiodescrição é a relevância. Então, nesse momento, eu descrever tudo isso que está ao redor e atrás de mim não é muito importante, porque o foco principal hoje é falar sobre como a gente se descreve. E não é autodescrição, é audiodescrição. É o nome de um recurso de acessibilidade que está aí para descrever o mundo visível para as pessoas que não enxergam e também para outros públicos. E a gente fala audiodescrição porque é uma metodologia, existem normativas e uma maneira específica, de acordo com pesquisas de neurociência, de formação de imagem no cérebro das pessoas. Então, existe aí uma regrinha que a gente segue para fazer essa audiodescrição. De onde veio essa palavra autodescrição? De tradução de algum manual em inglês ou de algum site de recomendações em inglês, onde a gente encontra self-description, how to make your self-description. E em português a gente não deveria usar dessa forma porque a gente não se auto-penteia, a gente se penteia, então a gente se descreve. Enfim, audiodescrição é o nome dessa técnica e a gente gosta de fortalecer também a existência dela. E aí o que é relevante? Vamos fazer o seguinte exercício. Agora, olha ao seu redor, né? Nós que somos enxergantes, nós que podemos enxergar. Tenta nomear em palavras tudo que existe ao seu redor. Então, ou seja, descrever tudo que existe ao nosso redor. É algo que a gente faz o tempo todo? Não, não dá tempo. As palavras não alcançam a quantidade de coisas que existem ao nosso redor e que a gente pode enxergar. Então, existe um recorte necessário na audiodescrição. E esse recorte, ele é dado por aquilo que é relevante para uma situação, relevante para o entendimento de uma história, relevante para um relacionamento humano, relevante para aquilo que está acontecendo. E como começar? Bom, seguimos a sequência que ajuda na construção imagética. A gente vai do geral para o específico, de cima para baixo. Ou ao contrário, de baixo para cima, mas você tem que manter a coerência. Se escolheu ir de cima para baixo, vai de cima para baixo até o fim. Se escolheu ir de baixo para cima, vai de baixo para cima até o fim. A gente está no Ocidente, então a gente lê o mundo da esquerda para a direita, então a gente vai do geral para o específico, da esquerda para a direita, porque é assim que a gente está habituado a ler o mundo. E aí eu proponho que agora a gente faça um exercício, uma prática da sua audiodescrição. Então, como seria? Primeiro, você precisa decidir se você vai de cima para baixo ou de baixo para cima. Uma vez tomada essa decisão, você vai pensar na sua descrição geral. Sua descrição geral é homem, mulher, mulher trans, homem trans, pessoa cis, homem cis, não binário, enfim, a maneira como você se identifica, como você se descreve, ou como você gosta que as outras pessoas percebam a sua identidade.
Aí a gente vai para as características. Então, eu vou fazer de cima para baixo. Cabelo ou algum ornamento que exista na cabeça, de cima para baixo. Então, cabelo, chapéu, lenços, tiara, qualquer elemento que esteja na parte de cima. Uma presilha, enfim. Se eu uso óculos, eu vou falar sobre esse elemento que está apoiado aqui no meu rosto, que é um óculos. É um elemento bastante relevante, ele informa sobre muitas coisas. Ele informa, em primeiro lugar, se você tem algum tipo de problema de visão. Você não é uma pessoa com deficiência visual, porque a pessoa com deficiência visual, com raras exceções, usam óculos. Ela vai usar um óculos escuro, ou muitas vezes uma pessoa que tem baixa visão num olho e algum residual no outro olho, então talvez ela use um óculos para um dos olhos, mas o outro não está enxergando. Então são casos mais raros. Mas, em geral, a gente usa óculos para corrigir alguma questão de visão e é um elemento muito eloquente, ele é muito relevante, porque dependendo do formato, da cor, do tipo de material, isso diz sobre a pessoa. Então, você vai falar sobre o seu óculos, mas você não precisa também se alongar. Vai falar sobre o seu óculos de forma reduzida, resumida. Se for relevante, alguma maquiagem, ou bijuteria, ou joia, ou piercing, ou qualquer outro elemento que seja muito importante na constituição da sua identidade. Ou na constituição da identidade de um personagem. Então, vamos dizer que na leitura exista algum elemento que a direção solicite que você use durante a leitura, então esse elemento é importante ser mencionado. E, finalmente, a roupa e sapatos, caso você esteja num evento ao vivo. Aqui eu estou dando essa videoaula para vocês, então eu estou me descrevendo, porque a audiodescrição descreve o mundo visível, então não vou descrever coisas que não estão sendo vistas pelas pessoas enxergantes. Eu vou descrever aquilo que está dentro dessa janela do nosso vídeo. No caso das leituras, a descrição de como os atores vão estar dispostos no espaço, se sentados no chão, em cadeiras ou ao redor de alguma mesa, tudo isso será descrito pela atriz, ator ou por quem for fazer a mestre de cerimônias, por quem for recepcionar o público. E essa pessoa vai então descrever o local conforme conta a história desse local, da Vila Ouro Preto. Portanto, nesse caso, cada ator e atriz precisa descrever, não precisa descrever que está sentado ou o que existe atrás, porque isso já vai ter sido descrito. A gente então vai fazer agora um exercício, porque você vai pausar esse vídeo, vai escrever esses elementos que eu contei para vocês. Então, por exemplo, do geral para o específico, qual é o meu geral? E aí você vai escrever como você se descreve. De cima para baixo, eu vou para o específico, que é como é meu cabelo, o que eu tenho de ornamento na minha cabeça, se eu estou usando brinco, se eu estou usando óculos, se tenho franja, como é a minha roupa, da cabeça aos pés, porque a gente vai estar ao vivo, numa leitura, então é importante que a pessoa receba uma descrição sua completa, de cima até embaixo. Bem, dessa forma a gente termina essa primeira videoaula. Eu aguardo que cada pessoa me envie um teste, o seu teste de como você pegou essas informações, resumiu essas informações para caberem num tempo aí que varia entre 16 e 18 segundos. É possível, se você perceber a minha descrição, foi assim. Então, para isso, você vai precisar selecionar. Selecionar é escolher. Então, você vai escolher quais são os elementos que não podem faltar. E se você estiver ainda ultrapassando esses 16, 18 segundos, tenta resumir, tenta chegar nesse tempo, porque esse tempo é um tempo suficiente para que a pessoa com deficiência visual ou qualquer usuário da audiodescrição possa escutar sobre você e registrar alguma informação escutando sua voz. Então, essa pessoa vai relacionar o som da sua voz, o tom da sua voz, com alguma informação do mundo visível. Portanto, não é interessante que você dê muitas informações do mundo visível. É importante que você escolha 2, 3, 4 elementos no máximo
E eu estou falando do específico, né? De quando você vai fazer a sua descrição. E que isso junto com o início, que é essa descrição geral sua, né? O que te configura, o que te dá, qual que é a sua identidade, aquele primeiro impacto, quando você chega em algum lugar, você acredita que aconteceu por quê? Qual elemento do mundo visível cria esse impacto para as pessoas enxergantes? Então, pensando que quem não enxerga não vai ter esse impacto, então, na sua voz, nas suas palavras, qual é o impacto que você quer causar? Muito obrigada por ter escutado até aqui. Tamo junto. Meu contato vai junto com esse vídeo e a produção vai fornecer e eu fico aguardando então para que a gente possa alinhar e afinar essas descrições que vão acontecer durante as leituras. Um abraço forte, tamo junto, sigamos.